Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 19 de março de 2026. Eu, Ítalo Simonato, conduzirei os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, doutora Maria Helena Tinoco Soares, doutor Rafael Tadeu Aires, doutora Cacilda Peixoto, também em sessão doutor Rodolfo de Oliveira, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Douglas, Dr. Eduardo, que sustentarão oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizado no canal do TIT e no YouTube. Solicito a todos brevidade, objetividade, tanto nas sustentações orais quanto na leitura dos votos. E seguindo aqui a ordem de inscrição, auto de infração 4077 337 AJ Brambila e Companhia Limitada. Relatoria da doutora Maria Helena, trata-se de um pedido de retificação de julgado. Dr. Douglas encontra-se presente para sustentação oral. Então eu passo a palavra à doutora Maria Helena para contextualizar o que entender necessário. Fica à vontade, doutora. Bom dia a todos. Cumprimento todos na presença, na pessoa do nosso presidente. Bom, em breves linhas, é uma autuação, é um pedido de retificação de julgado decorrente de uma acusação fiscal que se resumiu na falta de emissão de conhecimento de transporte rodoviário de cargas antes do início da prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal, que é o item 1, e o transporte rodoviário interestadual tributados a 7%. Item 2, e transporte rodoviário interestadual de cargas tributado a 12%, é o item 3, no período de 1/1 de 2011 a 31/12 de 2013. Bom, teve defesa, conversão de julgamento em diligência, retificação e ratificação da auto-infração, julgamento de primeira e segunda instância, tendo ocorrido duas anulações de decisão de primeira instância, e a Sexta Câmara julgou parcialmente procedente o recurso ordinário da requerente. Exatamente em função desse julgado é que foi apresentado o pedido de retificação, e eu vou me abster de apresentar a argumentação, presidente, porque o patrono está presente. Hoje eu vou apenas ouvir a sustentação oral, porque houve um pedido para despacho pessoal. Então, eu sou do entendimento que quando há esse pedido, eu acho que tem que ser, esse despacho tem que ser feito para todos. Então, por conta disso, eu vou ouvir a sustentação oral e eu trago o meu voto numa próxima sessão. É isso, senhor presidente, basicamente. Perfeito, doutora Maria Helena, agradeço. Doutor Douglas, então vai ser oportunizada a sustentação oral e o doutor fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos. Presidente, agradeço as palavras. Eu inicio aqui a sustentação oral. A questão foi bem posta pela doutora Maria Helena, a relatora, e aí eu vou explicar as razões pelas quais houve o pedido de retificação de julgado no caso. Inicialmente, a requerente firmou contrato de arrendamento da área para depósito e comercialização de produtos e outras avanças com a empresa ArcelorMittal, que é arrendatária e que também é solidária nesse caso, que acabou sendo excluída na decisão retificando. Esse contrato ele previa a cessão da área de 1.300 metros quadrados, a cessão de caminhões e outras obrigações. Então, já partindo para o primeiro erro de fato da decisão, é que ela não analisou o pedido de nulidade da revisão de ofício havida no caso, que foi feita após a apresentação da defesa, por determinação da DRJ, com limites expressos nas folhas 2834, 2835. E eu vou pedir a vênia para ler aqui
que constou no pedido de revisão de ofício, foi no seguinte sentido, eu destaco aqui o trecho 8. Dessa forma, propõe-se o encaminhamento ao autuante para que proceda a exclusão das operações envolvendo REAC Materiais de Construção Limitada e Edusa Industrial de Aços Limitada com cláusula FOB, e se manifeste conclusivamente quanto às divergências constantes nos demonstrativos, conforme explicitado nos itens 4, 6 e 7 da presente. Havendo a lavratura de termo de retificação e ratificação do AIN, o ajuntado de novos documentos que devem ter ao proposto na presente diligência. No caso, a recorrente apresentou aqui o fato de que a diligência determinada pelo órgão julgador foi expressamente delimitada, com ordem de que seus limites fossem respeitados, o que foi desrespeitado. E aí o acórdão reticano não analisou essa questão, e aí, nesse sentido, a requerente alega infração ao disposto no artigo 76, parágrafo único do decreto 54486 de 2009. E aí eu vou pedir Vênia também para ler mais uma vez. Os erros existentes no auto de infração poderão ser corrigidos pelo autuante. E aí, parágrafo único. Apresentada a defesa, as correções possíveis somente poderão ser efetuadas pelo órgão de julgamento ou por determinação deste. Nesse sentido, a decisão admitiu o fato inexistente, que seria o de que a requerente teria supostamente alegado apenas que a retificação da autuação seria nula por ter sido realizada após a defesa, mas ignorou fatos existentes apontados no recurso da requerente, especialmente no sentido de que a fiscalização não poderia ter retificado o auto de infração, além dos limites determinados pelo órgão julgador, conforme decisão de folhas 2834 e 2835. O órgão julgador só determinou que a correção dos erros relacionados ao peso dos produtos constantes das notas fiscais apontadas nas folhas mencionadas, tendo expressamente determinado que a diligência deveria se ater ao ordenado em tal decisão. Em momento algum, o órgão julgador determinou a inclusão de novas 5.800 notas fiscais, 5.008 notas fiscais, sem nem qualquer ajuste, além dos apontados em sua decisão. Então, a fiscalização desrespeitou, aí, no caso, o artigo 78, parágrafo único do decreto 54486 de 2009. E, nesse sentido, deve-se reconhecer a nulidade dos trabalhos da fiscalização na retificação do julgado por violação aos artigos 145 e 149 do CTN, excluindo assim as 5.008 notas fiscais ilegalmente acrescidas no lançamento. O segundo erro de fato da decisão reticana, na decisão, assumiu que a requerente teria se recusado a prestar informações durante o procedimento de fiscalização. E por isso seria justificável o arbitramento realizado pela fiscalização, tal fato foi aceito pela decisão a ser retificada. As premissas equivocadas da decisão retificanda sobre a recusa da requerente constam no penúltimo parágrafo da página 3, nas folhas 8.094, no último parágrafo da página 4, folhas 8.095, no terceiro parágrafo da página 5, 8.096, e do parágrafo 32 do voto vista, as folhas 8.104. A fiscalização teve início em 1 de 8 de 2014, e quando os agentes fiscais realizaram diligência na sede da requerente, obtiveram diversas informações sobre a operação da empresa. Após essa diligência, as duas primeiras notificações formais ocorreram em 2014, ocasião em que todos os documentos solicitados foram entregues. Em outubro de 2015, nas folhas 1765 a 1776, a requerente foi intimada novamente a apresentar outros documentos e a prestar esclarecimentos sobre suas operações. As intimações foram integralmente respondidas e os documentos fiscais solicitados pela fiscalização foram todos fornecidos. Estão juntados aos autos aí.
A requerente prestou esclarecimento sobre todas as outras solicitações da fiscalização, jamais ficando inerte, como fazem crer os fatos equivocadamente admitidos como verdadeiros na decisão retificanda. Então, aqui surge o segundo erro de fato cometido pela decisão retificanda, por entender que não, e aí a requerente, por entender que não realizava qualquer serviço de transporte, a requerente jamais poderia apresentar informações sobre o serviço de transporte. Nesse ponto, eu gostaria de apresentar aqui e compartilhar com vocês o, o CNPJ da empresa. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Será que vocês conseguem ver? Particularmente eu não. Ainda não Você. apareceu, tá tudo branco. Deixa eu só tentar A compartilhar aqui. tela de compartilhamento ativou, mas o documento não subiu. Deixa eu só ver aqui. Como é que eu faço? Deixa eu tentar de novo. Deixa eu ver. Agora consegue? Não. Não. Realmente ativa o compartilhamento, mas não sobe o documento. Tá. Na verdade, assim, eu queria compartilhar aqui a tela para vocês, mas o cadastro, o CNPJ da empresa, ela não tem a questão prestação de serviço de transportes. Então, por isso que a empresa qualquer coisa eu junto, enfim, o CNPJ, mas é um órgão, é um documento público de fácil consulta. Mas o fato é que a empresa não tem no seu CNPJ, não tem KNAI de prestação de serviço de transporte e por isso ela não prestou essas informações. Não é que ela se furtou de prestar informações, mas ela não tinha como prestar essas informações específicas. Então, a premissa de que o serviço e o contrato foi de prestação de serviço de transporte é, de certa forma, equivocado. Então, no caso, os erros de fato em que ocorreu o acordo prolatado pela Sexta Câmara, quando afirma que a responsável solidária não teria atendido às solicitações fiscais, deixando de apresentar informações relativas ao transporte de mercadorias, que a autuada não teria atendido às notificações, erro constante do voto relator e do voto vista, e que a fiscalização realizou o arbitramento com base nas informações disponíveis. E aí esse é o terceiro erro de fato que a gente alega, que no parágrafo 32 do voto vista entendeu-se de forma equivocada, e seria inevitável o arbitramento realizado pela fiscalização. São as palavras do voto. A míngua de apresentação das informações solicitadas pela fiscalização era inevitável o arbitramento da base de cálculo. Então, se a requerente tivesse sido intimada a apresentar o preço do serviço de transporte, se tais serviços fossem prestados e cobrados à parte, de forma segregada das demais prestações objeto do contrato de arrendamento com a responsável solidária, teria ela, então, tido a oportunidade de apresentar tais informações, o que lhe foi mutilado. Se essas intimações fossem realizadas, a requerente poderia ainda, durante o procedimento de fiscalização, ter apresentado orçamentos de transportadoras, especialmente estudos para que pudesse segregar tais valores do preço de suas diferentes prestações da ArcelorMittal. Da maneira como foi feita, resta evidenciada a nulidade do mal assinado arbitramento, seja formalmente por ofensa
ao artigo 148 do CTN, seja materialmente antes dos equívocos cometidos na formação dos preços de transporte não realizados pela requerente. Ainda a esse respeito, o acórdão retificando entendeu que o arbitramento realizado não seria dissonante da realidade e que, além disso, seria inevitável. Isso aqui está no item 42 da decisão retificanda, do voto visto, que eu vou ler aqui o trecho, mas, na verdade, é importante destacar que se está diante de arbitramento de base de cálculo, somente tem aplicação pela falta de exibição ao fisco dos elementos necessários à comprovação do valor da operação ou prestação. No caso, a fiscalização não realizou qualquer apuração de valor de mercado de serviços de transporte no período autuado, nem mesmo para demonstrar que os preços pressupostos do crédito presumido resultariam na apuração do preço de serviços de transporte que retratassem a realidade. O acórdão reticou-se, equivocou-se sobremaneira ao entender que o arbitamento estaria correto, ignorando os orçamentos de transportadores independentes trazidos pela requerente e pela redatária, bastante semelhantes entre si, que foram utilizados em cálculos realizados para apurar o preço do serviço de transporte da tonelada do ferro no período, cujos valores seriam de R$ 4.700.000, aproximadamente, em uma situação, e outro 8.600.000 aproximadamente e outra oportunidade, que é um valor muito abaixo do que foi utilizado como base de cálculo, que é o de quase 30 milhões, né, que dá quase 400% em relação aos apresentados pela requerente. Então, a decisão retificando apenas tangenciou o tema ao afirmar no parágrafo 40 do voto visto que a requerente e a ArcelorMittal apresentaram informações fragmentadas sobre operações em SPEC, não organizadas de forma metódica, lógica, linear, congruente e com totalizações. Nesse sentido, o acórdão ignorou fatos concretos, mais do que aptos a contestar a base de cálculo arbitrada, e a fiscalização fez sem qualquer fundamentação adequada. A Sexta Câmara não poderia ter admitido como fato real algo inexistente, ou seja, não houve qualquer exame ou análise técnica dos trabalhos fiscais que demonstrasse que o critério adotado pela fiscalização, projetado com base nos mesmos pressupostos do crédito presumido, adotado por inúmeras empresas do setor, não se apresenta dissonante da realidade, como querem fazer crer as requerentes. O julgamento deveria ter sido convertido em diligência para que a fiscalização demonstrasse que o arbitramento realizado seria ou não condizente com a realidade, inclusive sob a luz dos orçamentos trazidos pela requerente e pela ArcelorMittal, e demonstraram que o arbitramento realizado resultou em base de cálculo 400% superior ao maior orçamento constado aos autos. A fiscalização e a decisão retificando assumiram que os gastos com combustível correspondem a 20% do preço do serviço de transporte, distanciando-se da realidade de forma gritante. A fiscalização partiu do pressuposto que todo o óleo diesel adquirido pela requerente foi utilizado para abastecer caminhões e realizar o suposto serviço de transporte. Fato esse equivocadamente admitido como verdadeiro também na decisão retificanda. Desde o procedimento da fiscalização, em todas as oportunidades que a requerente teve, informou que nem todo combustível adquirido abastecia caminhões, assim como nem todo o trajeto dos caminhões referia-se à entrega dos produtos. Ao que vale ainda somar que, em tal arbitramento, foi considerado equivocadamente que para cada venda realizada seria necessário um transporte específico isolado. Restou demonstrado que parte do diesel adquirido era gasto em gerador de energia, no abastecimento de caminhões para a movimentação de mercadorias dentro do galpão, para dar efetividade ao contrato de arrendamento, e a estimativa feita pelo fisco não se sustenta. E aí o que fica mais evidente ainda é no trecho da decisão que converteu o julgamento em diligência, mais especificamente nas folhas 2.834, e aí eu vou pedir a Vênia para ler esse trecho também. O item 2 fala o seguinte: dentre as alegações apresentadas pelo autuado e pelo solidário, destaca-se que a referente às operações intramunicipais envolvendo destinatários RIAP Materiais de Construção e Eduz Industrial de Aços, conforme documentos fiscais discriminados no demonstrativo apresentado, segundo alega, das saídas promovidas para tais clientes, no total de 3.421.585,690 quilos, 58,97%, totalizando 2.000
1.117 quilos foram efetuados na categoria FOB, tendo os respectivos destinatários se responsabilizado pela retirada e transporte das mercadorias. Deste modo, solicito a exclusão dos respectivos documentos fiscais. E aí, observando os os argumentos apresentados na manifestação fiscal, constata-se que o autuante concorda com tais alegações, alertando, porém, que o atendimento da solicitação implicará no aumento da base de cálculo do imposto em decorrência da exclusão de prestações de serviços intramunicipais, se presumia promovidos pelo autódromo. Então, assim, tirando os serviços que não foram por ela prestados, e aí aumenta a base de cálculo, isso é muito estranho numa autuação desse tipo. E aí não se sustenta de forma alguma o arbitramento combatido. E, por fim, nos termos do artigo 19, parágrafo 1º da Lei 13.457, a fim de demonstrar a realidade econômica e o erro de fato cometido na decisão retificanda, a requerente apresenta nota técnica elaborada pela renomada consultoria Tendência, que confirma que o parâmetro adotado pela fiscalização com a utilização da regra de crédito presumido ou outorgado para arbitramento é totalmente desconexo da realidade. Eu vou ler aqui alguns trechos da, da nota técnica. Fala o seguinte: no entanto, os pesos das mercadorias transportadas, as distâncias entre os endereços da ArcelorMittal e dos destinatários, em quilômetros, de que todas essas notas, incluindo as CFOP diversos de frete, CIF, foram considerados nos cálculos do fisco para apuração do suposto montante devido do ICMS, sob conhecimento de transporte rodoviário. Após, o fisco apresenta uma tabela com colunas intituladas Valor de prestação de serviços de transporte 100%, valor diesel adquirido no mês 20%, sem qualquer fundamentação técnica comprobatória, apontando os montantes indicados em 2011. A receita oferida pela J. Brambila, advinda no contrato de arrendamento, foi somente de R$ 800.087,68 em agosto de 2011. Então, ou seja, 21% menor do que o considerado pelo fisco para refeitamento em serviços de transporte, desconsiderando todos os serviços prestados pelo contrato. No entanto, o referido benefício não se presta, em hipótese alguma, como parâmetro para a formação do valor do frete, dada a existência da combinação de diversos componentes tarifários para sua formação. Além disso, o fato de os gastos com combustíveis possuírem grande relevância dentro da estrutura do custo das transportadoras, confirma a inadequação da utilização de tal benefício como parâmetro para a identificação do valor do frete, como realizado no arbitramento. Então, diante de todos esses erros de fato apontados, uma vez demonstrado que não houve qualquer análise ou exame dos trabalhos fiscais aptos a demonstrar a legitimidade do arbitramento realizado, a decisão também deve ser retificada neste ponto. Então, a requerente, e já encaminhando para o final, requer que seja admitido e provido o pedido de retificação do julgado para que sejam corrigidos os erros de fato apontados, sendo proferida a nova decisão com análise do recurso voluntário e com as provas produzidas aos autos, reconhecendo ao fim a nulidade do AIN ou, quanto menos, a nulidade da decisão de prêmio penal. Essas são as razões. Presidente, devolvo a palavra e muito obrigado. Agradeço, doutor Douglas, obrigado. Conforme já adiantado pela doutora Maria Helena, ela necessitaria ouvir a sustentação oral para que, então, o voto possa ser prolatado. Então, eu até pergunto, doutora Maria Helena, a doutora quer que devolva para a relatora esse processo? Sim, por favor, presidente, por favor. Perfeito. Então, esse Só uma processo... Só Sim, uma dúvida. sim, Ele então vai voltar, vai pautar de novo, vai publicar sim. a pauta. Normalmente, a Tá, doutora Maria Helena vai ter esse tempo acrescido aí para elaborar o voto e vai pautar normalmente com toda a regra de intimação tá padrão, bom, tá tá bom? bom, obrigado. No retorno a gente... Doutor Rafael, alguma consideração? Senhor presidente, eu só queria fazer uma pergunta para o patrono, Claro, só para entender um pouco mais sobre a sustentação oral realizada por ele. claro, fica à vontade. É,
num certo momento da sustentação oral, o doutor disse que a empresa não realiza transporte, né? Por isso não trouxe as informações ao fisco. Mas mais para frente, quando fala sobre o combustível, diz que nem todo o diesel era usado para transporte, né? Então essa afirmação, né, tá aqui nos memoriais, né? Nem todo combustível adquirido abastecia caminhões, assim como nem todo trajeto você fez essa entrega de produtos, né? Eu só queria entender se essa frase significa, contrário senso, que parcela desse combustível era usado no transporte de produtos. Na verdade, eles usavam o diesel no abastecimento de caminhões, mas para circular internamente para prestar o serviço de arrendamento lá que eles foram contratados. Ou Eles, internamente. Sim, aqui isso, consta também a senhora falou sobre isso, que uma parte era internamente, uma parte era para diesel, né? Mas eu só queria esclarecer aqui, só para entender, ficar muito claro para mim aqui, se existia uso do diesel para transporte de produtos. na Porque verdade, dizia aqui que. da empresa, não. Porque, na verdade, o contrato, ela arrendou os caminhões também para a Arcelor. Tanto é que, aí se for olhar no recurso, os caminhões foram adesivados com o logo da Arcelor. Então, quem usava os caminhões era a Arcelor, né? Que é a Solidária, no caso, que arrendou o espaço e os caminhões. Então, o diesel abastecia os caminhões Mas que eram para utilizados pela Arcelor. isso, isso. Tá. Então, eu vou só para tentar entender um pouco melhor. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Então, esse processo foi devolvido para a relatora e quando da pauta, o doutor vai ser intimado normalmente, tá bom? Agradeço pela presença. Tenha um bom dia, doutor Douglas. Obrigado, bom dia, boa sessão para vocês. Agradeço. Bom dia. Obrigado. Próximo processo, 5024. Aliás, não, desculpa, é a sustentação oral pelo doutor Eduardo, 5051 261. Angio Medical, Comércio de Produtos Médicos Limitada, minha relatoria, que é um recurso misto, com acusações aqui de falta de pagamento do imposto, por não haver escriturado regularmente no livre registro de saída notas fiscais de sua emissão relativas a operações tributadas. Há uma segunda acusação de falta de pagamento do imposto relativa a operações indicadas como remessa de bens por conta de contrato de comodato, sendo que não fora comprovada a alegação de que tais operações estariam no campo da não incidência. E uma terceira infração de falta de pagamento pela emissão de documentos fiscais relativos a operações tributadas como não tributadas, operações essas que envolvem produtos cuja descrição não guardariam correspondência com o artigo 14 do anexo 1. Então, portanto, na visão do fisco, não seriam albergadas pela isenção. E creditamento indevido, uma quarta infração, por meio de escrituração de valores destacados a maior nos documentos fiscais relativos à aquisição de produtos isentos. Houve uma decisão de primeira instância, julgando parcialmente procedente esse auto de infração, cancelando tanto o item 1 quanto o item 4. A representação fiscal na oportunidade até converteu o feito em diligência para que o AFR pudesse se manifestar sobre esse cancelamento e houve manifestação do autor do feito concordando com a adesão à COA nesse ponto. Houve a interposição de recurso de ofício e também dos itens 2 e 3 houve a interposição de recurso ordinário, tá? Acredito que isso é o suficiente como relato. Doutor Eduardo, bom dia. A palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Na pessoa na qual saúdo todos os demais membros. Agradeço pelo relatório. Prometo ser bastante sucinto aqui, especialmente que a gente está falando de uma autuação que foi parcialmente cancelada. Como o senhor bem disse, nós estamos tratando de uma autuação com 4 itens. O item 1.1 a 1.3 tratando da ausência de recolhimento do ICMS. E o item 2.4, tratando do creditamento indevido.
item 1.1 e item 2.4, que é o do crédito, foram cancelados, em concordância, inclusive, com o agente autuante, e o parecer em recurso de ofício concordando com a manutenção da sua decisão. Então, nesse aspecto aqui, sem perda de tempo, apenas ratifico e reitero o pedido para manutenção da decisão de piso nesse tocante. O que remanesce aqui são dois itens 1.2 e 1.3, que tratam da ausência de recolhimento do imposto, sendo que o item 1.2, ele trata efetivamente dessas remessas de bens, de mercadorias em comodato. Esse item aqui ele é muito sucinto, senhores e senhoras. Na verdade, o que acontece? A Angel Medical, ela é uma empresa que atua no comércio varejista de dispositivos médicos, equipamentos médicos, catéter, bainha, linhas de cirurgia, stent, outros mais. Ela, se não a única, ela é uma das poucas empresas brasileiras e paulista, perdão, autorizadas a vender os produtos da Boston Scientific Group. Nesse aspecto, novamente, especificamente com relação a esse item, a Angel Medical ela adquiriu mercadorias no CFOP 1551, que é a aquisição para o ativo imobilizado, e esses itens, eles eram remetidos para os clientes, e aqui estamos falando em sua maioria de hospitais públicos e privados. Nós não temos situações, ou muito mínimo, né, situações de clínicas, né? Então são os destinatários das mercadorias, os clientes da Angel Medical são hospitais públicos e privados. Desses itens, desses bens, por assim dizer, vou usar essa expressão bens, que eu acredito que fica mais adequada, em comodato. Um dos pontos que a fiscalização trouxe foi que não haveria contratos de comodato nesse sentido e que não havia sido feita a efetiva escrituração como ativo imobilizado na ECD. Bom, vou começar de trás para frente. Em relação à ECD, nós reconhecemos que houve realmente um equívoco, um problema ali na escrituração. Houve um erro na parametrização do sistema de implantação da empresa que realmente ocasionou essa ausência de escrituração na ECD. Nós não discutimos isso é incontroverso. O que nós estamos discutindo é que, a partir dos demais elementos e da própria dinâmica negocial do segmento, não há dúvidas de que essas mercadorias elas não representaram saídas tributadas. Isso porque, e aqui já iniciando com relação ao ponto 1 que eu havia mencionado, a dinâmica negocial das empresas de dispositivos médicos, ela é basicamente resumida em dois aspectos. A cessão, né, leia-se comodato de bens que servem como instrumentos auxiliares para uma determinada finalidade. Então, por exemplo, que é um dos pontos que foi discutido no processo, o Ecos Connect. O Ecos Connect, ele é um dispositivo de conexão que você liga o catéter com o núcleo central do equipamento. Enfim, esse é o exemplo mais característico que tem e que foi mencionado diversas vezes no processo. A remessa desses itens, esse Ecos Connect, por exemplo, ele é utilizado apenas para uma finalidade como auxiliar, que é o trabalho de catéter, de alimentação, de medicação endovenosa ali no paciente. Em raras situações, esse equipamento, esse Ecos, ele acaba sendo comercializado, ele acaba sendo vendido para os hospitais, mas essa não é uma situação rotineira. Então, ele acaba ficando à disposição do hospital. Nas raras situações em que há ali a comercialização, ocorre-se ali a venda efetiva e toda a obrigação acessória relacionada. Mas em sua maioria dos casos, na grande maioria dos casos, esse equipamento, após a sua utilização, após o cumprimento da sua finalidade, ele retorna para a Angel Medical. Então, me permito aqui fazer uma comparação chula, mas diferentemente de uma situação onde, por exemplo, nós colocamos o nosso carro consignado numa loja para venda, onde há um contrato de consignação, onde há, posteriormente, a efetiva venda, a responsabilização pela loja, nas relações envolvendo hospitais,
nós estamos, não existe essa situação, não existe essa finalidade. Os hospitais, eles se recusam, existe uma grande dificuldade em os hospitais assinarem e concordarem com contratos de comodato, justamente por conta da responsabilização pela guarda do bem e pelo uso. Então, isso é um risco inerente ao segmento. As empresas sabem que os hospitais eles se recusam e, para continuar nesse segmento, eles acabam aceitando. Nessa situação, como eu havia mencionado aqui o exemplo do veículo, o comodato que é feito pela Angel Medical é como se nós estivéssemos diante de uma empresa que vende parafusos, por exemplo, né? Novamente peço desculpas aqui pelo exemplo chulo, uma empresa que vende parafusos, e nessa venda de parafusos, ela fornece a máquina parafusadeira para que o destinatário, para que o adquirente possa ali fazer o trabalho, prender o parafuso ali em determinada situação. Feito essa utilização, concluída essa finalização, a parafusadeira volta para a Angel Medical. Então, o que eu tenho para trazer e para concluir nessa situação? O fornecimento desses bens, desse ativo imobilizado, ele não gera nenhum tipo de receita para a Angel Medical. Ele é um equipamento auxiliar de uma destinação final específica, que é essa destinação específica, por exemplo, a venda de um catéter, a venda de uma bainha, por exemplo, que ela é efetivamente a que gera a receita da atividade da empresa. Havia mencionado com relação à situação envolvendo a ECD, e nós concordamos com essa situação, não há o que se discutir, assim como a própria ausência de contratos de comodato, porque realmente não tem. O segmento, a dinâmica negocial do segmento, ela não possui isso. O que nós trouxemos em homenagem, em respeito ao princípio da verdade material, para demonstrar que efetivamente foram bem-sucedidos em comodato? Além de nós demonstrarmos que a aquisição originária dessas mercadorias foram todas em cima do CFOP 1551, nós apresentamos uma planilha, e aí, infelizmente, o sistema DEPAT não permite a juntada de planilhas, né? Então acabou ficando uma visualização um pouco ruim, porque é um PDF. Nós demonstramos que todas as mercadorias, todas as notas fiscais de remessa que foram mencionadas pela fiscalização, todos aqueles itens daquelas notas fiscais, elas retornaram para o estabelecimento da Angel Medical. Então, nós fizemos uma composição de itens, as respectivas notas de remessa com as respectivas notas de retorno. E como nós estamos tratando de um item de fiscalização, de um item de autuação que envolve a ausência de recolhimento do tributo, a saída e essa volta, ela acaba não caracterizando ali uma operação mercantil, de modo que, ao nosso ver, aplica-se a disposição do inciso 9 do artigo 7 do regulamento do ICMS. Então, são feitas esses esclarecimentos, essas particularidades. A prova demonstrada nos autos comprova que não houve efetivamente uma circulação de mercadorias com um aspecto de mercancia, tudo aquilo que saiu, tudo aquilo que retornou. E ainda que nós pudéssemos falar numa situação de ausência de recolhimento, nós estamos falando também nós estaríamos falando de uma situação que, em razão do retorno das mercadorias, isso conferiria direito ao crédito do imposto pela Angel Medical, pela recorrente. Situação que também não ocorreu. Então, da mesma forma que houve uma saída sem tributação, houve um retorno também sem qualquer tipo de creditamento do imposto. Então, nessa perspectiva, em relação a esse item, já concluo aqui as minhas considerações, no sentido de apenas demonstrar para vossas senhorias que, em razão da dinâmica negocial e em razão das demais provas apresentadas nos autos, não há que se falar em ausência de recolhimento de tributo nesse item. Partindo para o item 1.3 da autuação, nós estamos aqui de uma situação onde, evidentemente, tratamos de uma discussão técnica. Longe de mim ser uma pessoa qualificada para tratar de dispositivos médicos, nós estamos aqui tratando de uma situação onde ocorreram saídas de mercadorias, vendas de mercadorias pela Angel Medical, enquadradas no artigo 14 do anexo 1 do regulamento do ICMS, onde a fiscalização entendeu que aquelas mercadorias elas não estariam ali classificadas na norma isentiva. E, para tanto, a própria fiscalização acabou criando ali formas de interpretação, o que nós rechaçamos,
e houve toda uma construção de um raciocínio da aplicação do artigo 111 do CTN, no sentido da análise e interpretação literal da norma. Bom, o que nós temos a trazer e a fixar em relação a esse ponto? Nós não estamos tratando de uma extensão, de um alargamento, de uma analogia do artigo 111 do CTN. Nós estamos tratando de mesmos itens, mesmas mercadorias, que apenas e tão somente por uma situação envolvendo denominação comercial, houve a recusa da autoridade fiscal no sentido de conhecer que tratam-se de mercadorias isentas. No curso do recurso, né, ao longo do recurso, nós citamos alguns exemplos, né, por exemplo, o catéter, que consta ali na relação da norma isentiva, e o microcatéter, que é vendido pela Angiomédico. Bom, usando esse caso como exemplo, primeiro, não existe um NCM específico para microcatéter. Não, ele não se enquadra nessa hipótese. Segundo, o microcatéter, ele é um catéter. A finalidade dele é exatamente a mesma. O que se altera aqui no caso é que ele é utilizado para um procedimento um pouco menos invasivo do que o catéter. Então, nós não estamos tratando de um item distinto. Nós estamos tratando de um mesmo item. E, novamente, né, como eu havia mencionado, nós estamos tratando aqui de uma questão técnica. Então, caso vossas excelências não entendam pelo provimento do recurso imediatamente, que sejam, então, os autos convertidos em diligência para análise das demais provas que foram apresentadas. A partir das folhas 3.484 do processo, nós juntamos laudos realizados por engenheiros credenciados pela Receita Federal do Brasil para análise técnica dos itens que estão objetos de questionamento. Então, peço perdão aqui pelo alongamento, mas só citando aqui como exemplo, as folhas 3.494, nós temos aqui a menção de um dos itens fiscalizados, e nas considerações finais, a perícia ela aponta o seguinte, me permitam aqui a leitura. Não resta qualquer dúvida técnica de que o produto bainha longa de acesso distal AXS Infinity LS se enquadra na categoria de introdutor para catéter com válvula, conforme evidenciado pelas suas características construtivas, funcionais e pela finalidade clínica descrita nesse relatório. Então, bom, primeiro, quando a gente observa um nome bainha longa de acesso distal AXS Infinity LS, o próprio conhecimento comum, inclusive previsto no Código de Processo Civil, a sua utilização, ele evidentemente demonstra que nós estamos tratando aqui de um nome comercial, e não de um nome técnico. E, por último, novamente aqui, respeitando o trabalho técnico pericial realizado, nós estamos tratando de uma mesma mercadoria com a mesma finalidade, com a mesma característica construtiva, funcional e a mesma finalidade clínica. Então, não há que se falar aqui num alargamento, numa interpretação extensiva ou qualquer consideração a respeito do artigo 111 do CTN, porque nós estamos tratando efetivamente da mesma mercadoria, em que pese a denominação comercial ser distinta. Então, feitas essas considerações, e com relação aos demais itens que nós estamos discutindo, nós apenas reiteramos excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos fiscais, questão da multa confiscatória, do cálculo do juros sobre a multa, nós apenas reiteramos esses pontos, não há aqui motivo algum para mencionar algo que é do dia a dia, da realidade de vossas excelências, mas apenas por conta dessas questões específicas e questões técnicas que nós entendemos pela improcedência da autuação fiscal. Então, nessa perspectiva, já encerrando aqui, reitero as nossas razões e agradeço mais uma vez, me colocando à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço, doutor Eduardo. Obrigado pela sustentação oral, muito esclarecedora, inclusive. Eu digo que, analisando o feito, entendo que o processo não encontra-se em condições de julgamento, carecendo da realização de diligência necessária ao saneamento do processo. E aqui eu explico. Em discussão no próprio recurso ordinário, apenas os itens 2 e 3, que são de falta de pagamento de operações de remessa de bem por conta de contrato de comodato, e falta de pagamento em operações tributadas como não tributadas ou isentas,
e considerando a interpretação literal prevista no artigo 111, houveram essas autuações. Pois bem, após a interposição do recurso ordinário, a recorrente ela apresentou petição incidental na qual junta intempestivamente planilha correlacionando documentos fiscais que seriam de remessa e retorno de mercadoria e laudos técnicos. A planilha para o item 2, os laudos para o item 3. Quanto à juntada da planilha, com supostamente a relação completa de todas as notas fiscais que comprovariam as alegações que os bens do item 2 da autuação enviados a título de comodato teriam integrado seu ativo imobilizado, nada se deliberar por hora, visto que, quando muito, tal planilha corroboraria a tese já defendida pela recorrente, já combatida pela autoridade fiscal e repelida pela adesão recorrida, tornando irrelevante a oitiva do AFRE, nada obstante a intempestividade de tal documento. E, de qualquer forma, é uma planilha, né? Já há entendimento aí que só não se traduz em documento novo, só quando listado para otimizar a qualificação da própria prova já produzida. No entanto, quanto à juntada dos laudos técnicos, em que pesa essa notória intempestividade, foi sim juntada após a defesa, e nada obstante o pleito da representação fiscal pelo seu não conhecimento, eu os conheço, e aqui eu explico por quê. Trata-se, em verdade, de mero reforço probatório, sem ineditismo essencial, corroborando documentalmente com aquilo que já havia sido defendido pelo contribuinte desde a impugnação, que frise-se. Já na defesa, essa defesa foi acompanhada de documentos técnicos do fabricante, em que descreve de forma detalhada a composição e a estruturação desses insumos aí médico-hospitalares, desses instrumentos médicos hospitalares. Sendo certo que, por sua complexidade, não é demais sugerir que não se conseguiria finalizar o laudo no prazo da defesa, pouco importando aqui se a apresentação deu-se de forma, aqui faço entre aspas, menos intempestiva, que foi logo após a defesa, ou mais intempestiva, logo depois do recurso ordinário, sendo certo que, embora intempestiva, presumidamente justificado está a força maior que impediu a juntada com a defesa. Mas, mais importante, tem-se como certo que, diversamente de outras questões que podem ser solucionadas por outras formas que independam da documentação intempestiva, a celema aqui posta deriva da descrição técnica de produtos médico-hospitalares em campo de conhecimento para além da expertise da autoridade julgadora ou órgão de julgamento administrativo. Dito de outro modo, a prova técnica, esses laudos técnicos elaborados por peritos qualificados, é essencialíssima na solução da lide, revelando-se inconsequente, incoerente que, em prevalência de forma sobre a essência, permita-se que tal questão alcance o Poder Judiciário, onde tal prova certamente vai ser aceita sem nenhum óbice, quando tal questão poderia e deveria ser solucionada ou ao menos debatida em âmbito administrativo. Aqui o formalismo moderado deve prevalecer em prestígio à busca da verdade real. Aliás, tal relevância da prova técnica é acentuado quando prevalece em Câmara Superior o entendimento se afastar a interpretação literal conferida à análise de produtos médicos hospitalares quando suas descrições não corresponderem exatamente à descrição de produto do NCM. No caso, cito aqui uma decisão do Dr. Edson Corazza nesse sentido. Por oportuno, um parênteses. Correta representação fiscal quando pontua que tais documentos informam que teriam sido elaborados por 2 engenheiros peritos credenciados pela Receita Federal do Brasil, mas que não estão devida e completamente identificados para a verificação da autenticidade da informação ou da validade desses documentos. Isso pois, os 4 laudos de folhas tais, embora contenha, né, o nome e o CREA dos supostos peritos, tais laudos não estão subscritos, manual ou eletronicamente, por essas pessoas, comprometendo sua fidedignidade. Ademais, embora se qualifiquem-se como peritos alfandegários credenciados na Receita Federal, especializados nessa área de equipamentos e dispositivos médicos e hospitalares, não há tal comprovação desse credenciamento.
Assim, isso é uma contenda trazida pela representação fiscal e de modo a espancar qualquer dúvida com relação à qualificação da prova técnica, entendo necessária a conversão de julgamento em diligência para que a recorrente reapresente no prazo de 30 dias esses mesmos laudos, só que dessa vez devidamente assinados, eletronicamente ou manualmente, assinados por esses peritos que os elaboraram, e que tais laudos venham acompanhados dessa comprovação de credenciamento dos peritos perante a Receita Federal. Após tal providência, deverá o autor do feito manifestar sobre tais laudos e, por fim, a representação fiscal. Então, a conversão em julgamento de diligência é a autora, para que reapresente esses laudos de forma melhor qualificada, e após ao autor do feito e a representação fiscal para a manifestação. Essa é a minha proposta e eu a coloco em debates. Gostaria de ouvir o Dr. Rodolfo pela representação fiscal. Senhor presidente, primeiramente, obrigado pela sustentação oral. A princípio, tendo a me manifestar contrário à aceitação dos documentos, né, extemporaneamente juntados, porém, nesse caso específico, eu entendo que o doutor motivou a aceitação dos documentos, né, trazendo e enquadrando essa aceitação justamente em uma das hipóteses previstas na legislação. A presente diligência, ela visa sanar um vício levantado pela própria representação fiscal, né? Então, tendo em vista a aceitação dos documentos pelo doutor, eu entendo que talvez a melhor medida seja mesmo a conversão dos autos em diligência, para que seja sanado esses possíveis vícios aí de indicação, né, dos sujeitos subscritores e a competência deles em relação à matéria específica, né? De forma que não temos nada contra essa conversão em diligência. Um fato que talvez seria até um pouco de excesso de zelo da nossa parte, tendo em vista que já constou expressamente informado ali que o auditor fiscal ele deve se manifestar, né, após a juntada dos documentos, mas por vezes, como a diligência ela é destinada à autuada, por algum fato desconhecido, os autos acabam retornando, né, antes da esgotação do prazo, né, do exaurimento do prazo conferido à autuada para a apresentação dos documentos. Então, se o senhor não se importar e ainda que seja um excesso de zelo, se puder constar que os autos deverão aguardar, né, na DRT o exaurimento do prazo concedido ao contribuinte para posterior manifestação do fisco, talvez isso evite de que acidentalmente os autos acabem retornando, abrindo prazo para a representação fiscal se manifestar antes do fisco. Seria a nossa única A, consideração. a sugestão do Dr. Rodolfo é que esses autos permaneçam na DRT até o prazo final Até o, da... exa até o exaurimento do prazo concedido ao contribuinte, né? Em que Uhum, pese o senhor ter expressamente consignado no voto que o fisco deve se manifestar uhum, acerca dos laudos, o que estaria implícito que o processo não deveria retornar antes do exaurimento do prazo concedido ao contribuinte, uhum, talvez se acrescentar essa observação, isso fique ainda mais evidente, né? uhum. Só para evitar do processo retornar e a representação fiscal ter que se manifestar que a diligência não foi devidamente cumprida porque o fisco ainda não se manifestou. Eu inseri que registro que os autos deverão aguardar na competente DRT até o exaurimento do prazo conferido ao contribuinte. Eu não sei de fato, e o Dr. Rodolfo tem toda a razão com relação a essa dificuldade de operacionalizar o retorno da diligência, que pode mesmo acontecer, dos autos apenas retornarem depois dos 30 dias, sem transitar nem pelo autor do feito e já alcançar a representação fiscal. Então, às vezes, a condução não é das melhores. Mas vamos torcer para que consiga conduzir aí
nessa dinâmica que eu propus. Doutora Maria Helena, tem alguma consideração? Parabenizo pelo seu voto e pela análise, presidente. Eu vou acompanhar, porque eu tenho o mesmo entendimento que eu acho que, em relação à aceitação dos documentos e à realização da baixa diligência, inclusive porque foi para sanar os pontos levantados pelo próprio fisco, né? Então, vou acompanhar, presidente. Perfeito. Doutor Rafael, tem alguma consideração? Na minha consideração, presidente, acho adequada a diligência. Obrigado. Doutora Cacilda? Sem observação, presidente. Correta, diligência, pertinente. Perfeito. Acompanho. Então, eu estou encerrando aqui os debates e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. E, inclusive, para além do meu entendimento particular, que eu já deixei registrado, a conversão em julgamento de diligência não antecipa, obviamente, a compreensão dos outros colegas com relação à aceitação ou não de prova, né? Então, isso são debates que a gente vai trazer em outra oportunidade, tá? Encerra a votação. Doutor Eduardo, o processo foi convertido em diligência para providências da recorrente, tá? Da empresa. O doutor já ouviu, mas esse processo vai ser publicado já provavelmente amanhã. Então já consegue ter acesso aí ao teor e já providenciá-lo o mais breve, que é o melhor aí para a gente conseguir conduzir isso da melhor forma, tá certo? Perfeitamente, agradeço a compreensão e a determinação, e da nossa parte vamos providenciar o quanto antes para a gente não perder tempo mesmo nessa conclusão. Agradeço, desejo um ótimo dia de julgamento para todos e com a licença aqui me retiro da sala aqui. Ótimo dia para todos. Obrigado, agradeço. Acesso ao julgamento. Vamos seguir para o auto de infração 5024-415, Ágil Comércio de Medicamentos, relatoria da doutora Maria Helena, vista pelo doutor Rafael Tadeu. Doutor Rodolfo não estava presente na primeira sessão que esse processo foi pautado. Doutora Maria Helena, gostaria de contextualizar muito brevemente qual foi a sua conclusão antes da gente passar ao voto vista? Esse processo, ele trata de são várias autuações, várias acusações, né? E houve a decisão foi parcial, mas o contribuinte não recorreu, né? Da parte que sucumbiu. Então, a gente vai, no caso, só está em apreciação o recurso de ofício. E aqui, o que é uma grande discussão se, no caso, os medicamentos, né, eles se enquadram ou não na isenção, né? Essa, basicamente, é a discussão. Na parte que houve a decisão favorável ao contribuinte, a decisão ela se manifestou em laudos, né, em laudos técnicos, e que estão listados nos autos, né? Então, o julgador de primeira instância, ele acolheu a argumentação em função da argumentação e comprovação técnica. E, em certo momento, ele fala que ele não tem conhecimento técnico para contrapor tais alegações, né? E no recurso de ofício, a representação fiscal entende que, de um lado, se ele acolheu a argumentação, mas do outro lado ele fala que ele não tem conhecimento técnico, há uma contradição. Eu entendo que não existe a contradição, porque ele está exatamente fundamentando. Olha, eu vou acolher a argumentação, porque a empresa trouxe comprovação técnica que eu não tenho
como contestar, né? A argumentação técnica, né, a prova técnica, ela está relacionada, então ele fundamenta naquilo que ele se pauta para colher a defesa nesses pontos, né? E ele também cita decisão, a manifestação em consultas, né, tributárias em relação a esses medicamentos em si. Então, basicamente é isso, senhor presidente. Eu mantenho a decisão, né? Porque eu entendo que restou comprovado que os referidos medicamentos correspondem a distintas designações, mas que eles têm direito, eles estão contemplados pela isenção. Aí o doutor Rafael, ele pediu vista porque ele queria fazer uma melhor análise em relação a essa inclusão ou não, né, de tais medicamentos. Basicamente é isso. Perfeito. Inclusive, a doutora já consegue confirmar o voto de relatoria. Enquanto isso, passo a palavra ao doutor Rafael para a leitura do voto de vista. Muito obrigado, presidente. Pedi vistas do processo para melhor análise da matéria. Após o voto preferido pelo ilustre juiz relatora, a quem rendo minhas homenagens e peço vênias para adotar o bem elaborado relatório. Em seu voto, a ilustre juíza relatora negou o provimento do recurso de ofício por considerar que os medicamentos denominados folinato de cálcio e faldleuco correspondem essencialmente à substância conhecida como leucovorina e que, portanto, estariam amparados pela isenção de ICMS, conforme previsto no convênio ICMS número 162 de 94. E eu transcrevo aqui o trecho do voto da relatora. Ouso, data venha, divergir do entendimento da ilustre relatora. Explico. Analisando os argumentos trazidos pela autuada em sua impugnação, constato que os medicamentos faldleuco... desculpa, me perdi aqui um pouquinho, que eu esqueci de fechar um parênteses, depois eu te dar o voto. Analisando os argumentos trazidos pela autuada em sua impugnação, folhas tais, constato que estes visam demonstrar que o medicamento folinato de cálcio e sua apresentação comercial faldleuco possui aplicação terapêutica equivalente ao do medicamento leucovorina. E, a partir dessa inferência, concluindo se tratar da mesma mercadoria, estando aquele, portanto, sujeito à mesma isenção outorgada a este. Como prova de sua alegação, traz referência ao site do Hospital Sírio-Libanês, no qual são apresentadas orientações acerca da aplicação de substância ali denominada folinato de cálcio leucovorina, que pode ser identificado pelos seguintes nomes comerciais / apresentação. Faldleuco 50mg injetável, ampola 5ml, faldleuco 300mg injetável, ampola 30ml, folinato de cálcio 15mg comprimido e polabor. Em sua decisão, folhas tais, a julgadora de primeira instância afirma que os medicamentos faldleuco, folinato de cálcio e leucovorina possuem a mesma aplicação terapêutica. Embasa a tal afirmação com consulta aos seguintes sites. Listo os sites mencionados pelo julgador de primeira instância. Prossegue a ilustre julgadora, afirmando que aquele órgão de julgamento não possui atribuição legal nem capacidade técnica para emitir parecer de natureza especializada, mas que, com base nas informações dos autos, não vislumbra qualquer elemento que permita concluir que os medicamentos faldleuco, folinato de cálcio e leucovorina não compartilhem do mesmo princípio ativo, ou não se destinem aos mesmos propósitos terapêuticos. Conclui que se trata, portanto, de mera utilização de diferentes nomenclaturas comerciais, o que não é suficiente para descaracterizar sua identidade farmacológica, tampouco alterar sua natureza ou finalidade. Da análise dos sites indicados pelo ilustre julgador de primeira instância, em sua decisão, destaco as seguintes observações que julgo relevantes. No site Bulasmed, verifico que o medicamento leucovorina biosintética tem por princípio ativo substância ácido folínico leucovorina cálcica. Destaco que tal informação foi observada pela ilustre julgadora no item 11 de sua decisão. No site Consulta Remédios, verifico que o medicamento faldleuco possui como princípio ativo a substância folinato de cálcio. Observo ainda nesse site,
que 54 mg de folinato de cálcio equivalem a 50 mg de folinato de cálcio. De ácido folínico. Da verificação de todos os sites, é possível observar que os medicamentos Faldleuco, folinato de cálcio e leucovorina possuem aplicação terapêutica equivalente. Desse modo, tem para mim que os medicamentos Faldleuco e folinato de cálcio devem ter o mesmo tratamento tributário, uma vez demonstrado que ambos possuem o mesmo princípio ativo e finalidade. Diferentemente deste primeiro caso, não vislumbre nos autos a comprovação de que o medicamento leucovorina possua o mesmo princípio ativo dos outros dois medicamentos, de sorte que o tratamento tributário a ser dado para este e para aqueles deve ser analisado separadamente, porquanto não haja identidade comprovada entre suas composições. Ao contrário, os sites apontam na direção de que a leucovorina tem por princípio ativo o ácido folínico, enquanto o Faldleuco e folinato de cálcio são, em essência, folinato de cálcio. Também milita a favor desse entendimento o tratamento dado pelo legislador quando da outorga da isenção de ICMS aos mencionados medicamentos. A isenção de ICMS para medicamentos utilizados no tratamento de câncer foi introduzida no ordenamento paulista pelo Decreto 57998, de 24 de abril de 2012, que adicionou o artigo 154 ao anexo 1 do regulamento, com a seguinte redação. Eu transcrevo a redação à época, que era que isenção para operações com medicamentos utilizados no tratamento de câncer relacionados no anexo único do convênio ICMS 162. E aqui é o principal aqui da questão. O convênio ICMS 162 de 94, com redação do seu anexo único dada pelo convênio ICMS 32 de 2014, autorizava os estados a concederem isenção de ICMS ao medicamento leucovorina, conforme item 56 do mencionado anexo único. Observe-se que não havia, nesse momento, nenhuma menção no mencionado convênio acerca da autorização para os estados concederem isenção de ICMS ao medicamento folinato de cálcio. Em 24 de junho de 2021, foi editado o decreto 65817, que alterou o caput do artigo 154 do anexo 1 do regulamento e acrescentou o parágrafo 4º do mencionado artigo, para fins de prever expressamente a relação de medicamentos cujas operações se aplica a isenção do imposto. Então, o objetivo foi explicitado no ofício encaminhado pelo senhor secretário da Fazenda e Planejamento ao governador do Estado, quando da proposta de alteração do regulamento. E aqui eu transcrevo o trecho do ofício, demonstra que ele buscava trazer explicitamente isso. Então, nesse caso, passa a ser não mais a lista do anexo único, mas aquilo que estiver no parágrafo 4º. Perdão. Observe-se que na lista de medicamentos incluída no parágrafo 4º do artigo 154 do anexo 1 do regulamento, pelo decreto 65817 de 2021, constava no item 56 o medicamento leucovorina. Mas, assim como no convênio ICMS 162 de 94, não constava naquele momento menção ao folinato de cálcio. Foi apenas com a edição do convênio ICMS 132 de 21, ratificado em 24 de setembro de 21, que o medicamento folinato de cálcio foi adicionado no item 139 do anexo único do convênio. No âmbito da legislação paulista, folinato de cálcio foi adicionado ao parágrafo 4º do artigo 154 do anexo 1 do regulamento, apenas com a edição do decreto 67270, de 11 de novembro de 22, que o incluiu, entre outros, o item 139, que no caso era o folinato de cálcio. Importante observar que o artigo 4º do decreto 67270 de 22 prevê sua entrada em vigor em 1º de janeiro de 2023 e que o parágrafo único desse mesmo artigo condiciona a produção dos efeitos de cada um dos benefícios fiscais previstos no decreto à aprovação de lei orçamentária anual para o exercício de 2023, prevendo a renúncia de receita relativa a tais benefícios. A partir dessa sucinta descrição da evolução legislativa sobre a matéria, podemos perceber que, à época das operações objeto de atuação, ocorridas entre janeiro de 19 e dezembro de 20, havia previsão de isenção de ICMS apenas para o medicamento leucovorina. A isenção para o medicamento folinato de cálcio foi introduzida no ordenamento bandeirante apenas em 11 de novembro de 22, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 23. A interpretação literal da legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção, como expressamente previsto no artigo 111, inciso 2 do CTN,
nos conduz à inafastável conclusão de que, à época das operações objeto da autuação, o medicamento folinato de cálcio não estava obrigado pela isenção do ICMS, e que tal isenção apenas passou a vigorar no ordenamento paulista a partir de 1º de janeiro de 2023. Como dito anteriormente, não vislumbre nos autos prova de que o medicamento leucovorina e os medicamentos folinato de cálcio e faldoleuco compartilhem a mesma composição, o que nos induz a concluir que a análise do tratamento tributário dos mencionados medicamentos deve ser feita de modo individualizado, não se podendo tomar um pelo outro. Corrobora tal entendimento a evolução legislativa acerca da matéria, explicitada nos parágrafos anteriores, que nos deixa claro a intenção do legislador de diferenciar os mencionados medicamentos para fins tributários. Como bem observado pelo ilustre julgador de primeira instância, aquele órgão, assim como este, não possui atribuição legal nem capacidade técnica para emitir pareceres de natureza especializada, sobretudo aqueles que demandem conhecimento científico específico. Nesse sentido, a meu ver, é necessária redobrada prudência ao proferir uma decisão que, para fins de isenção de tributos, equipare dois medicamentos sem que haja nos autos prova inequívoca da identidade da composição de tais medicamentos. A decisão proferida pela julgadora, ilustre julgadora, afirmou que os medicamentos leucovorina, folinato de cálcio e faldoleuco, objeto da autuação do item 1 do AIM, possuem finalidades terapêuticas equivalentes e conclui, sem maiores explicações, se tratar do mesmo medicamento, divergindo apenas na nomenclatura. Tal interpretação, ao meu ver, configura a hipótese de interpretação extensiva da legislação tributária que outorga isenção, o que é expressamente proibido pelo artigo 111, inciso 2 do CTN. Assim, entendo que o recurso de ofício deve ser provido e a acusação fiscal do item 1 do AIM restabelecida. Em sua impugnação, a autuada alega que duas notas fiscais objeto da acusação do item 1 correspondem a operações de devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e, portanto, devem ser excluídas da acusação. Em sua manifestação fiscal, folha 1005, o agente fiscal autuante concorda com a expulsão das notas da acusação, assim se manifestando. E aqui eu transcrevo o trecho em que o fiscal concorda com a expulsão dessas duas notas. Entendo que a matéria se encontra apta para julgamento nessa instância administrativa, sem necessidade de retorno à primeira instância para apreciação dos argumentos de defesa. Assim, os documentos fiscais números tais devem ser excluídos da acusação do item 1 do EN exordial. Relativamente ao item 2, a representação fiscal expressa concordância com o quanto decidido pelo julgador de primeira instância, manifestando-se pela manutenção da decisão recorrida. Analisando os autos, entendo que assiste razão à representação fiscal, devendo a decisão recorrida ser mantida nesse ponto. Perdão. Diante do exposto, conheço o recurso de ofício e a ele dou parcial provimento para fins de restabelecer parcialmente o item 1 do AIM, com exceção das notas fiscais tais e tais, que devem ser excluídas da acusação. No mais, manter a decisão de primeira instância, que reduziu o item 2 e manteve integralmente os itens 3 e 4. Assim como voto, presidente, só sintetizando então meu entendimento, não vejo a identidade nos autos. Eu não coloquei aqui no meu voto, mas a doutora Melina fez menção a uma resposta à consulta, que é mencionada tanto pela impugnação quanto pelo juízo de primeira instância, mas essa resposta à consulta, ela diz justamente que é preciso haver identidade de composição e finalidade. A consulta, especificamente, ela versa sobre o caso de que o consulente ele pergunta naquela consulta sobre um medicamento específico, que não é nenhum desses aqui que estamos tratando, no qual a legislação coloca o nome comercial, entre parênteses, o nome do composto, do princípio ativo. E pergunta, porque ele não comercializa o nome comercial colocado na legislação, ele comercializa o princípio ativo, ele comercializa o medicamento genérico ali. E ele pergunta se vale para ele. E aí a consultoria tributária responde: sim, vale para você, porque tem identidade de composição e finalidade. Então, nesse caso aqui, meu voto é no sentido de que não está comprovada a identidade de composição, está ali debatida a equivalência de finalidade, mas não está demonstrada a identidade de composição. E a evolução legislativa, para mim, ela é muito clara, que somente a partir de 1º de janeiro de 2023, com previsão em lei orçamentária, havendo a renúncia da receita, é que o medicamento folinato de cálcio estaria albergado por isenção de ICMS. Razão pela qual não consigo equiparar ele à leucovorina. Então esse é meu voto, presidente. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Perfeito, doutor Rafael.
Eu preparei agora de manhã, inclusive, um voto de preferência, que eu vou registrar depois que o Dr. Rafael conseguir registrar o dele. E decidi registrar em preferência porque, na verdade, é um caso muito peculiar, né? E de solução não tão fácil, né? E eu registrei aqui que eu tenho como certo que a leucovorina, incontroversamente isenta, não é ela que se discute, a questão da isenção, ela é o ácido folínico, tido aqui como uma forma química e biologicamente ativa do ácido fólico, que esse, por sua vez, é a forma sintética da vitamina B9, que em sua forma natural é o folato. A diferença entre ácido fólico e ácido folínico, que aqui é chamado de leucovorina, é, grosso modo, a metabolização no organismo. Então, é a capacidade de transformação de uma substância em energia, sendo que o segundo não necessita de uma determinada enzima para sua conversão. Pois bem, conforme informações farmacomédicas trazidas na decisão ACO, o folinato de cálcio e a leucovorina são apenas nomes diferentes para uma mesma substância ativa, que é o ácido folínico, sem diferença terapêutica. E aqui eu trago algumas definições e trago sites da qual extraí essas informações, que o folinato de cálcio, também conhecido como leucovorina ou ácido folínico, é um análogo do ácido fólico, que atua como fator de crescimento, utilizado para mitigar a toxicidade de medicamentos antifólicos, ao mesmo tempo que potencializa seus efeitos anticancerígenos. Ainda, em outra definição, o folinato de cálcio é um dos vários derivados ativos reduzidos quimicamente do ácido fólico. É também conhecido como ácido folínico e outros nomes aqui. Assim, mais do que apenas possuir uma mesma aplicação terapêutica, tais substâncias são, na minha leitura, a mesma coisa. Assim, nada obstante a ausência de elementos probantes que robustecêssemos de técnica, e aqui me corrijam se estiver errado, aqui não há laudo, né? Há só menções a, né, informativos médicos, e traz da decisão recorrida a síntese do necessário à formação do seu convencimento e também do meu, qual seja, a leucovorina e folinato de cálcio são o mesmo princípio ativo com a mesma estrutura química, sendo o primeiro o nome clínico mais comum do ácido folínico, que comumente é administrado na forma de sal de cálcio, ou seja, folinato de cálcio. O faldileuco, por sua vez, sem maiores delongas, é o nome comercial do folinato de cálcio. Assim, tendo o folinato de cálcio em seus nomes comerciais, folinato de cálcio quando genérico, e aqui às vezes aparece no auto de infração o próprio folinato de cálcio, porque na verdade é o produto genérico, e quando genérico ele não tem nome comercial, ele é produzido pela Eurofarm, inclusive, e o faldileuco, esse é o seu nome comercial do fabricante original, a mesma composição e a mesma finalidade do medicamento leucovorina, penso que tais possam se beneficiar da isenção prevista no artigo 154 do anexo 1, em interpretação finalística, tendo por certo que sua inserção na regra isentiva pelo Decreto 67/270 de 2023 não traduz a intenção do legislador apenas naquele instante, mas sim expõe a tardança legislativa ou executiva em acompanhar em rigorosa cronologia os avanços do campo fármaco-médico-científico, sintonizada quando, enfim, incerta em norma isentiva. Então, assim, para mim, a diferença entre eles, entre a leucovorina e o folinato de cálcio, é basicamente que essa leucovorina cálcica, né, ela é o, o nome popular, digamos assim, desse princípio ativo, que em seu nome técnico é 5-formil de ácido tetrahidrofolínico, e o folinato de cálcio nada mais é do que sua nomenclatura química, né? Esse sufixo ato indica que ele é um sal. Por exemplo, o Folinac, esse é um produto com nome comercial.
a própria bula dele descreve que ele é o folinato de cálcio barra leucovorina cáustica. Então, os próprios relatos aqui com relação à bula, ou mesmo outros achados médicos aqui, não distinguem esse tipo de coisa. O próprio guia farmacêutico do Hospital Sírio-Libanês, que está descrito aí pela adesão de primeira instância, o próprio título do documento é Folinato de Cálcio Leucovorina. Ou seja, ele simplesmente não faz qualquer distinção entre um e outro, justamente porque, no meu entender, é a mesma coisa. E por isso que eu decidi registrar o voto, porque essa questão de se conduzir para uma outra interpretação que não a literal é muito sensível. Mas nesse caso em específico, muito sui generis, para o meu entender, eu me convenço, e por isso o registro do voto nesse sentido, de que é a mesma coisa. Eu não tenho técnica, eu não tenho formação farmacológica, médica, científica, mas pelo pouco que me foi possível alcançar, eu não tenho dúvida alguma, e por isso meu livre convencimento motivado nesse sentido é de que é sim a mesma coisa, como justificou a adesão de primeira instância. Entendo e concordo com a divergência no ponto em que diz quão sensível é essa confirmação, principalmente nesse caso em concreto em que o contribuinte poderia ter auxiliado mais do ponto de vista técnico, mas mesmo assim eu consigo me convencer e por conta desse convencimento eu vou acompanhar o voto da doutora Maria Helena, tá? Mas jamais discordaria frontalmente do voto do Dr. Rafael, porque realmente está extremamente bem pontuado nesse sentido, tá? Dr. Rodolfo? Bom dia a todos. Se o senhor quiser permitir que a doutora Maria Helena... Só aguardar. Não, posso falar, presidente? Pode, A minha pode. observação é exatamente nesse sentido. Nas bulas, em todos os documentos que foram juntados, e eu acho que o contribuinte ele foi um pouco relapso mesmo, que ele podia ter trazido mais informação. Mas eu acho que por todo esse material técnico, ele, pelo que eu entendi, e acho que foi esse o entendimento também do julgador de primeira instância, é mais ou menos claro que é a mesma coisa, né? O voto parabeniza o doutor Rafael pela análise, pelo detalhamento, mas eu vou manter minha posição, tá? De que eu acho que é a mesma coisa e tem direito à isenção. É isso. Perfeito. Dr. Rodolfo? Posso aguardar novamente, não tem problema. Acho que o Dr. Rafael levantou a mão. Só uma pequena observação em relação à parte da composição dos elementos. O ácido fluorínico, como bem dito pelo próprio nome, é um ácido, né? Então ele termina com uma carboxila. E o folinato de cálcio ele sofre uma reação química de substituição do hidrogênio da carboxila por um átomo de cálcio. Aí ele se forma um sal ali, né? Uhum. Então, só por essa descrição a gente já entende que são substâncias distintas, né? Um é um ácido, o outro é um sal, né? O próprio Dr. Ítalo verificou isso. Então, só para ressaltar que assim, são substâncias físico-quimicamente distintas, né? Um é um ácido, outro é um sal. Como eu disse, não tem uma prova exata no auto que leucovorina é o sal. Né? O que eu vi nos autos ali me levava a ver que era o ácido folínico, que é um ácido que termina com uma carboxila, COOH, como a gente aprendeu lá no colegial. Então, por essa razão, a ausência da prova específica da identidade das substâncias, né? O que eu votei nesse sentido. É só isso que eu queria dizer. Dr. Rodolfo? Bom dia a todos. Cumprimento a doutora Maria Helena pelo proferido. Doutora, doutor Rafael, as considerações e pelo excelente voto proferido em vista, o doutor Ítalo, pelo voto de preferência. Me causa um certo incômodo e tomo a liberdade de compartilhar todos esse incômodo, justamente a questão probatória, porque, salvo o melhor juízo,
todas as decisões que foram sendo proferidas ao longo do processo, elas acabaram se pautando em elementos fora do processo, né? Então, a própria decisão de primeira instância, em que pese citar o guia farmacêutico, esse sim, citado pela defendente às folhas 411, ela traz também como base do seu convencimento, né, o site www.bulas, o Consulta Remédios e o Eurofarma, expressamente citados, inclusive, no voto da ilustre relatora. Contudo, esses elementos eles são extraprocessuais, né? Eles não se encontram no processo, não foram fatos que puderam ser controvertidos nem pelo fisco na, na- na- no momento da sua manifestação fiscal, né? Nem pela própria representação fiscal, por assim dizer, nesse momento agora, né? Porque ele está servindo como base de entendimento dos senhores. E foi um fato expressamente, inclusive, trazido, né, pelos senhores na justificativa dos votos, né, que faltou por parte da autuada um pouco mais de esmero, principalmente por se tratar de uma questão técnica, trazer um laudo que trouxesse segurança e conforto para que todos pudessem se convencer de que se trata ou não do mesmo componente, né? Então, apenas com os elementos que a autuada juntou em sede de defesa, eu entendo que não seria possível chegar à conclusão em relação ao fato da mercadoria ou dos produtos se tratarem dos mesmos componentes. Pelo menos, salvo melhor juízo, restou patente para mim em todas as razões apresentadas nas peças que foi necessário que essas informações fossem buscadas em elementos extraprocessuais. Então, salvo melhor juízo, isso poderia ensejar, inclusive, a nulidade das decisões proferidas não só aqui na segunda instância, mas inclusive na primeira instância, fato que poderia ter sido, inclusive, ressaltado de forma mais veemente, eu entendo. Mas essa é a minha preocupação e que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Perfeito, doutor Rodolfo. Eu entendo a preocupação, inclusive talvez tenha sido uma perda de uma oportunidade da própria representação fiscal quando não pleiteou isso seria possível, anulação no parecer de recurso de ofício. Talvez por entender que essa linha entre a prova produzida e a prova adotada pela decisão seja muito tênue no sentido de extraprocessual ou não, porque nesse caso os fatos foram conferidos à julgadora e, dentro do seu livre convencimento motivado, buscou orientação técnica naquilo que foi possível. E por se tratar de sites, essas provas, embora não estejam literalizadas aqui no processo, elas são acessíveis a todos, né? Não é uma prova que ficou inalcançável pelas partes, inclusive na hora do recurso. Então, eu concordo que é possível, inclusive, que a representação fiscal, numa próxima oportunidade, caso esse entendimento prevaleça, possa recorrer nesse sentido, mas eu particularmente entendi que não avançou a decisão recorrida no sentido de uma decisão extra petita ou algo nesse sentido. Mas é válido a preocupação, sim, porque não há dúvida entre os colegas aqui de que a produção probatória foi frágil, né? Isso não há dúvida. E por isso, inclusive, a minha preocupação é com relação a afirmar da onde decorreu o meu convencimento, que é provavelmente muito na linha da decisão de primeira instância, em que os fatos foram trazidos, foram apresentados e nos obriga, né, e entre aspas aqui,
a firmar um convencimento. E a gente acaba tendo que, por falta de qualificação, buscar os elementos naquilo que estão ao nosso alcance. E quando eu fiz isso, para realmente tentar entender o caso, eu não consigo e não consegui encontrar nada que dissesse diferente do que eu concluí. E por isso que eu firmei nesse sentido. Mas a divergência é muito apropriada, inclusive muito prudente, principalmente com relação à questão da interpretação restritiva, né? Interpretação literal, que acho que é o que mais fortalece a interpretação diversa. O Dr. Rodolfo quer registrar alguma coisa por escrito? Doutor Ítalo, eu não trouxe uma manifestação nesse sentido, por conta de imaginar, inclusive, que o voto ali do Dr. Rafael, que estava bem fundamentado, já abarcaria Sim, 95% das claro. considerações que eu poderia ter feito, né? Uhum, Então, sobretudo, e me constrange um pouco dizer isso, por esse fato dessa nulidade não ter sido alegada em razão de recurso de ofício, eu entendo que talvez se eu trouxesse isso nesse momento, eu poderia estar inovando o recurso, mas em se mantendo a decisão nesse sentido pautada nos termos que são extra-processo, eu entendo que talvez poderia a representação fiscal em sede de recurso especial, aí sim, no momento adequado, trazer essa alegação. perfeito. E é justo. Doutora Cacilda, tem alguma consideração? Não, senhor presidente, eu acho que assim, já foram expostos os motivos de convencimento, né, vários, e todos colocaram seus pontos de vista, restando muito pouco a falar, né? Contudo, eu entendo, né, como o doutor Rafael entendeu, né? Porque essa diferença, né, química, né, entre esses folinato de cálcio e ácido folínico, né, eu entendo assim que o legislador não teria inserido o folinato de cálcio, né, e mantido a leucovorina se eles fossem a mesma coisa. São diferentes, eu entendi assim, né? Uhum. Essa introdução do folinato de cálcio ela é posterior aos fatos aqui relatados, né, no auto de infração, de modo que eu entendo que, ainda que fossem a mesma coisa, não poderia retroagir essa legislação que concedeu a isenção ao folinato de cálcio. Mas parabenizo os colegas pelas pesquisas, realmente é um assunto bastante complexo, de modo que e todos chegando à mesma conclusão a partir dos seus pontos de vista, que estão respeitando, né, o artigo 111 do CTN, né? Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o voto do doutor Rafael. Perfeito. Inclusive, sendo muito transparente, as colocações da doutora Cacilda são a que tem hoje a maior aderência, inclusive, né? Com relação a quão significativo é o fato de o folinato de cálcio ter sido posteriormente incluído, né? Porque se não existia antes, se existe hoje, fortalece essa interpretação de que não era isento, hoje é, e se não era isento, não retroage, né? Isso numa interpretação mais restritiva. Faço de outra leitura, né, com relação a realmente esse delay administrativo, mas entendo perfeitamente esse ponto. Então, eu me permito encerrar os debates e fazer a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação.
Aqui, pelo voto de qualidade, prevaleceu o entendimento da relatora, doutora Maria Helena, tendo como certo que esse assunto não se encerre nem deveria se encerrar aqui, né? Encerro aqui esse julgamento. Passo então a próximo processo. Antes eu questiono, doutora Cacilda, não há sustentação oral naquele seu processo. A doutora quer registrar alguma coisa ou quer que devolva? Então, senhor presidente, havia um pedido de sustentação oral, Sim. mas eu tinha até iniciado o voto e depois eu achei melhor ouvir a sustentação oral. Porém, como o patrono não veio, eu peço a gentileza de devolver para eu cumprir aquele prazo regimental para trazer o voto. Perfeito. Obrigada. Então estou me permitindo aqui devolver ao relator, tá? A relatora. Vamos então ao último processo em pauta aqui, 4081-085, Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Limitada. Minha relatoria aqui no PRJ, eu recebo esse processo como PRJ e cheguei a me manifestar em vista como recurso ordinário, né? E naquela oportunidade, o meu voto prevaleceu. Então, de qualquer forma, a decisão retificanda é a que eu mesmo proferi, tá? Houve a parcial provimento só para reduzir os juros à Selic, e daquela decisão o contribuinte apresentou aqui o PRJ. E argumenta o peticionário em conclusão que a decisão está eivada de diversos erros de fato e de premissa, desprezando provas constituídas e, inclusive, modificando o critério jurídico. Aqui eu me permiti reproduzir os meus pontos de vista naquele caso. Explicitamente, eu destaquei aqui que é aquela discussão de empresas de construção civil se são ou não contribuintes de ICMS. Na minha leitura, algo já bastante sedimentado, mas essa discussão, como era muito antiga, ainda prevalecia aqui. E naquela oportunidade eu deixei registrado que empresas de construção civil não são contribuintes de ICMS, mesmo quando detentoras de inscrição no cadastro de contribuinte de ICMS, mesmo com eventual KNAI secundário de comércio atacadista, mesmo com envio de guias de ICMS com ou sem movimento, e mesmo realizando com eventualidade operações de circulação de mercadorias. Por isso, digo que a documentação apresentada pela recorrente, aferida pela autoridade fiscal, não se presta a comprovar a condição de contribuinte. E digo, aqui como o mais forte reforço argumentativo, que o parágrafo 2º do artigo 56A, que excepcionava a alíquota interna quando destinados à mercadoria a empresas de construção civil, dispondo que o disposto no caput não se aplicaria em hipótese de construção civil se essa comprovar a realização de, no mínimo, uma operação de circulação nos 12 meses anteriores à data da aquisição, foi citado e destacado pelo autor do feito, e tal disposição ela foi inclusive trabalhada pela representação fiscal. Entretanto, tanto o autor do feito como a representação fiscal ignoram que tal disposição já havia sido expurgada do ordenamento jurídico desde maio de 2008, por ter sido revogada pelo decreto tal, sendo que as operações se referem a 2013 e 2014. Então, basicamente, o que aconteceu? Em algum momento houve a conversão em diligência para análise das documentações, porque o contribuinte juntou documentos que demonstravam que as empresas de construção civil, e são empresas de construção civil de forma inequívoca, realizavam operações de circulação de mercadoria. E, portanto, por conta dessa exceção trazida pelo parágrafo 2º do artigo 56, elas poderiam praticar a alíquota diferenciada, né? A interestadual. E o autor do feito, ele analisou essa documentação, trouxe as conclusões dele, disse que realmente essa e essa empresa são empresas são contribuintes de ICMS e, portanto, tem que ser cancelada essa porção. A representação fiscal, na mesma linha, analisou, concordou, parcialmente ao menos,
O relator, quando recebeu esse processo, seguiu na mesma linha, e eu, em voto de vista, disse que nada disso tinha validade jurídica, pois eles estavam se ancorando em um artigo ou uma disposição de artigo, né, um parágrafo, revogado muitos anos antes dos próprios fatos geradores. E foi isso que eu aleguei para dizer que hoje a legislação, e a época dos fatos também, não permitia qualquer exceção à regra geral de que empresas de construção civil não são contribuintes CMS. Inclusive, essa minha decisão era ancorada por decisões do TIT e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido, de que empresas de construção civil não são contribuintes e ponto, né? Assim, revela-se que a adesão retificando não ignorou e sim apreciou e desacolheu os argumentos manejados pela recorrente e jamais alterou o critério jurídico de julgamento, eis que rigorosamente alinhado ao relato infracional. Eu estou dizendo exatamente o que o relatório circunstanciado já dizia lá atrás. Empresas de construção civil não são contribuintes CMS. Conforme remansosa jurisprudência, teremos erro de fato quando a adesão se considerar existente o fato que não existiu ou inexistente o fato que existiu, e não é o caso que se nota no caso em apreço, não se caracterizando como erro de fato as meras razões decisórias empregadas pelo julgador, corporificando seu livre convencimento motivado. Então, eu estou entendendo que não há erro de fato e por isso não estou conhecendo o PRJ. Foi assim que votei. Em debates, doutor Rodolfo, tem alguma consideração? Presidente, sem consideração em relação a esse ponto, eu só ressalto que a decisão do doutor, né, a decisão retificando, ela se embasa, inclusive, nas razões posteriormente apresentadas em sede de vista pela própria representação fiscal, né, que possivelmente, se num primeiro momento ela deixou passar essa questão da legislação não ser mais vigente, depois, em sede de julgamento, ela fez constar que, de fato, a legislação não era vigente, então, de forma alguma, pode ser considerado que foi qualquer coisa feita de ofício, né? A representação fiscal, posteriormente, ela embasa esse entendimento que quero crer que naquele momento do julgamento serviu também de fundamento para o doutor. E, de outra sorte, não há configuração de erro de fato na decisão retificando, conforme o senhor muito bem pontuou no voto. Então, sem maiores considerações, seriam apenas essas nossas considerações. Perfeito. Doutora Maria Helena? Doutor, sem consideração, também entendo que não tem erro de fato aí, né? Na verdade, o pedido de retificação ele é usado como um outro, né, mais uma forma de recurso, né? Mas ele é bem instrumental. Então, não tendo erro de fato, não cabe mesmo ao Perfeito. conhecimento. Acompanhe. Perfeito. Inclusive, só um adendo aqui, erro de fato existiria, e aqui, no meu entender, se prevalecesse uma decisão diferente dessa, Sim, porque estaria se conduzindo por legislação revogada, exatamente. né, todo tipo de condução processual equivocada aí. Então, o meu voto foi na tentativa de regularizar essa situação. Uhum. Então, o erro haveria antes, tá? Houve antes, inclusive, tá? Dr. Rafael, alguma consideração? Sem nenhuma observação, presidente, vou acompanhar a sua voto. Doutora Catilda? Sem observação, acompanho, presidente. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos votaram. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que não conhece do PRJ por ausência de erro de fato. Aqui só um adendo, a Selic já foi reduzida quando do acolhimento, tá,
do recurso ordinário, acolhimento parcial do recurso ordinário, então não é oportunidade aqui. Encerro esse julgamento. Encerro a sessão de julgamento aqui para que seja gerada a ata. Agradeço a todos os presentes, principalmente o Dr. Rodolfo, que veio aqui às férias. Doutora Maria Cláudia, obrigado, viu, Rodolfo? E peço ao usado por gentileza para encerrar a gravação.